a gente vai agora para o quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, que é o direito agrário. Nas edições passadas, o advogado especialista Pedro Putini Mendes tratou de uma lei, pessoal, em vigor desde janeiro, né, e que é uma ótima saída para o produtor endividado, que é a recuperação judicial, criada justamente para evitar que empresas e empresários sadios, né, se tornem empresas e empresários falidos. Hoje é o terceiro episódio da série desse assunto que explica aí quais são as novidades dessa lei, lembrando que o produtor pode utilizar dessa ferramenta desde que a sua dívida não ultrapasse 4.800.000. Barbaridade, vamos saber aqui com o Putini as informações. Na tela. Bom, a novidade, então, que essa nova legislação trouxe para o processo de recuperação judicial, aquela ferramenta utilizada para ajudar a organização do produtor endividado, né? Primeiro, uma das novidades é requerer a recuperação judicial através de um plano especial, né? Semelhante a um plano destinado a micro e empresas de pequeno porte, né? Microempresas, empresas de pequeno porte. E ao optar por essa modalidade, o valor da causa, o valor do processo, né, ou seja, das dívidas, não pode passar de R$4.800.000. Bom, negociação das dívidas também atenta aos problemas financeiros decorrentes dessa crise causada pela pandemia, pelo coronavírus, né, também para facilitar a negociação com credores. Essa nova legislação, ela trouxe no texto o incentivo a conciliações e mediações, né, com o objetivo de criar um ambiente ainda mais favorável para que essa negociação aconteça. E esse procedimento, ele antecede a recuperação judicial, tem que ser formulado no que a gente chama de tutela de urgência cautelar, né, onde, quando for deferida por um juiz, vai encaminhar esse pedido para um centro judiciário de solução de conflitos do tribunal, onde foi solicitada essa medida de recuperação judicial. Bom, e para os casos que o devedor optou diretamente por requerer a recuperação judicial, sem tentativa de negociação prévia, a regra continua sendo a mesma, né? Onde o devedor vai apresentar um plano, que nós já comentamos na primeira edição sobre desse tema, né? Informando a forma que pretende pagar suas dívidas com credores, né? Propor uma votação em Assembleia Geral, onde a negociação, então, vai efetivamente acontecer. Nesse caso, a mudança legislativa trazida por essa alteração, que entrou em vigor em janeiro, está na possibilidade dos credores apresentarem um plano de recuperação caso não concordem com esse plano apresentado pelo devedor. Mas não é só isso, né? Na hipótese desse plano de recuperação judicial do devedor ser rejeitado, diz a nova legislação que a Assembleia de Credores ela pode aprovar no prazo de 30 dias a apresentação de uma nova proposta de pagamento pelo devedor, né? Então essas alterações são importantes, trazem alternativas viáveis para a manutenção da atividade empresarial do produtor rural, né? E o objetivo principal é manter uma fonte de pagamentos, uma fonte de geração de recursos aí em benefício de todos, né? Entra uma questão também que vale reflexão a respeito de empréstimos, financiamentos, parcelamentos, né? Isso preocupa sempre o produtor rural que procura a recuperação judicial porque pode acabar perdendo a fonte de empréstimos ou de financiamentos das suas atividades, né? E aí foi pensando exatamente nisso que essa nova legislação trouxe também uma alteração que diz o seguinte, que após ouvido esse comitê de credores, o juiz pode autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, né, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de alguns bens e direitos desse devedor ou de terceiros. Bom, aí a Fazenda, mais uma questão interessante, né, a Fazenda Pública, o INSS também poderão aderir ao devedor esse parcelamento, né, desses créditos, o que antes não era possível. Então uma novidade também interessante, porque essas dívidas elas não se sujeitavam à recuperação judicial e agora elas passam a poder ser incluídas nesse processo. Então dívidas com a Fazenda Pública e INSS. E enfim, para finalizar essa série de comentários que fizemos sobre recuperação judicial, vamos ilustrar um levantamento, só para comentar um levantamento recente que foi divulgado aí pela imprensa,
em que a maioria dos processos ajuizados com recuperação judicial nesse ano de 2021 no estado do Mato Grosso é do agronegócio, né? Então seriam mais ou menos aí 13 ações entre janeiro e abril desse ano, que demonstra a participação aí do setor com vários fatores, como nós já comentamos também na primeira edição, que vão desde risco agrobiológico até mesmo a pandemia, o que demonstra a dificuldade, a vulnerabilidade da atividade agropecuária, sem que necessariamente signifique um fator de fracasso ou má gestão, né? É nada menos do que a vulnerabilidade desse setor, desse negócio, que possui um risco muito maior do que outras atividades, né? E não por outro motivo. Algumas políticas públicas também são de difícil implementação no agro. Vejam a questão do seguro rural, né? Que a sinistralidade é altíssima, o que torna difícil o custo de aquisição. O governo está sempre correndo atrás de aumento na subvenção para poder pagar parte disso, o produtor paga outra parte, enfim. Então, para finalizar esse nosso assunto, né? Para aqueles que ainda perguntam, fazer ou não fazer a recuperação judicial, eu acho que vale a boa resposta jurídica do depende, né? Porque cada caso tem que ser avaliado em particular, nem sempre a recuperação judicial é a melhor alternativa, por isso que nós recomendamos a busca por profissionais capacitados, que conheçam esse assunto, que possam opinar de maneira a não prejudicar o produtor rural na sua atividade. Então, saudações e até a próxima. Valeu, Pedro Puccini Mendes, obrigado aí pelas informações, né? É muito bom a gente poder mergulhar no ambiente jurídico e entender um pouco melhor.